ministrado. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Feliz e muito contente de estar aqui com vocês, ministrando nesta conferência sobre toda a carne. Eu sei que muitas pessoas têm deixado a cidade, viajando, alguns estão se embriagando nesse momento com álcool, mas você está aqui se embriagando, mas no espírito. Amém? E eu creio que até acabar o final dessa conferência, você vai estar completamente encharcado da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Pregar depois do apóstolo Olavo é um desafio, irmãos. Pregado depois ontem do Djalma Toledo e agora do apóstolo Olavo. Que bom que o apóstolo Jean não me colocou depois do pastor Daniel. Aí eu estava ferrado. Todos acharam? Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Deixa eu marcar aqui meu tempo. Diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome aqui neste lugar, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui nesta conferência, e te pedimos que o Senhor continue a falar conosco, através da tua palavra, pelo teu Espírito, que a tua palavra, Deus, venha entrar em nossa alma, que venha ativar o nosso espírito, ó Deus, que venha trazer, ó Deus, cura para o nosso corpo físico. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, o que é que você tem visto e ouvido nesses últimos dias na TV, aonde você chega? Assunto sobre guerra. Ontem eu fui cortar meu cabelo e o assunto que estava na barbearia era sobre guerra. Hoje levei meu filho de manhã para cortar o cabelo dele, o assunto era sobre guerra. Chega no supermercado, o assunto é sobre guerra, a guerra que todos nós já temos visto. Mas, e as pessoas, ontem quando eu estava lá na barbearia, chegou um cara falando que o que estava acontecendo era o princípio das dores que está em Apocalipse 8. Ele começou a citar algumas passagens com livros e referências erradas. Mas tudo bem, eu imaginei que fosse alguém desviado. Mas eu sei que é algo delicado para nós falarmos, pelo fato que está tendo guerra ou ameaça de guerra, de falarmos que Jesus está voltando. Há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, quando começou os lockdowns, muitas pessoas se assustaram dizendo que Jesus estava voltando naquele tempo. Mas se você for para Mateus 24, você vai ver que, claro que nós sabemos que a volta de Jesus está próxima, sem sombra de dúvida. Mas o que está acontecendo não é um sinal exato da volta repentina de Jesus. O que está acontecendo é exatamente o princípio das dores. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 24.
a partir do verso 3, que diz assim: Jesus estava no templo, os seus apóstolos e discípulos ficaram admirados com aquele templo, com aquela obra lindíssima, o templo de Salomão, que foi reformado por Herodes. E Jesus olhou para eles e falou: olha, não vos animeis, não ficais admirados, porque isso aqui vai cair, vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Em seguida Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. E olha o que eles perguntam para Jesus. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Atente aqui para o verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes ou nações, então virá o fim. O que eu quero dizer, irmãos, que em 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial. Será que não era pregado sobre a volta de Jesus? 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial. Será que não era falado, o povo assustado, que a volta de Jesus estava para aquela época? 1947 começa a Guerra Fria, que se estende por muitos anos. E no decorrer das décadas nós temos presenciado guerras militares, guerra de nações, guerras civis, guerras políticas, guerras econômicas, guerras emocionais, guerras espirituais. E nós vivemos em uma guerra constante espiritual. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo hoje é um sinal para a volta de Jesus, porque está profetizado. Eu estou querendo que você entenda que o que está acontecendo são os sinais dos princípios das dores. Mas se você e eu queremos antecipar a volta de Jesus e o fim dos tempos, nós precisamos pregar com toda ousadia, discernimento e coragem o reino de Deus. A Bíblia fala, Jesus dizendo, que se nós formos em toda a terra, em todo o mundo, pregar o evangelho do reino em todas as nações, aí sim chegará o fim dos tempos, a volta de Jesus. O apóstolo Olavo começou pregando aqui, lendo o texto de Lucas 5, Lucas 10, falando sobre o envio de Jesus de 2 em 2 para anunciar as boas novas. Sabemos que Jesus enviava de 2 em 2 para pregarem a graça, para pregar as boas novas, para anunciar Ele. Em seguida ele chegava naqueles lugares e anunciava o reino de Deus. Logo, sabemos que Jesus nunca pregou sobre salvação, sobre graça, porque ele disse: eu não vim para testificar de mim mesmo,
mas ele veio para anunciar o reino de Deus. Quando nós olhamos aqui o texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui um Pedro diferente de um Pedro que nós conhecemos ontem na ministração do apóstolo Djalma Toledo. Um Pedro que tinha sido restaurado, que tinha tido um recomeço com Jesus. Um Pedro que tinha sido completamente cheio do Espírito Santo ali em Pentecoste. E agora a Bíblia diz que Pedro e João, olha o que diz aí, deixa a sua Bíblia aberta em Atos 3. Pedro e João, juntos, eles estavam o quê, irmãos? Sós ou juntos? Só ou juntos? Era Pedro e quem? Era Pedro e mais um, sim ou não? Olha aí para o seu irmão, olha no olho dele, pode olhar para ele, não precisa olhar para mim não, eu sei que eu sou bonito, olha para o seu irmão e diga assim: eu e você podemos gerar um avivamento em nossa geração. Quando Pedro e João, eles chegam ali no templo, e a Bíblia diz que era 3 da tarde, a oração nona, eles estavam ali para orar, lembrando que eles eram apóstolos de Cristo, lembrando que eles andaram 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, lembrando que eles foram agentes de milagres, digamos que eles viram muito milagres, e pessoas sendo libertas e pessoas sendo ressuscitadas. Mas a Bíblia diz aqui que Pedro e João foram às 3 da tarde para orar. Logo nós entendemos que o templo é um local sagrado dos judeus. Pedro e João agora não pertenciam mais à religião judaica, mas sim ao cristianismo que tinha sido iniciado por Cristo. E nós vemos aqui 2 homens indo para o templo orar, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, 2 homens indo para a igreja orar. Observe que mesmo sendo apóstolos, mesmo sendo discípulos diretos de Jesus, mesmo sendo homens que viram e presenciaram e operaram milagres extraordinários, a Bíblia diz que eles foram para a igreja orar. Eu sei que alguns dizem que gostam muito de orar, não sei se falam a verdade, porque a oração não tem a ver só com gostar, mas tem a ver com necessidade, irmão. Eu garanto, eu juro para você, que tem dias que eu não quero orar, mas eu preciso, porque é questão de necessidade, não é porque eu quero, é porque eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus. E se eu olho para Pedro e João, 2 homens que andaram com Jesus, 2 homens que foram cheios do Espírito Santo, 2 homens que operaram muitos milagres, se eles oravam, por que eu não tenho que orar? E eu aprendi, irmão, que oração não é para super crente, oração é para pessoas comuns, pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Oração é para pessoas como eu e você, que precisam estar diariamente de pé na presença de Jesus, porque quanto mais eu oro, mais eu me aproximo dele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou deixando a minha humanidade, a minha carnalidade vai sendo crucificada e o meu espírito vai ficando vivificado. Quanto mais eu oro, eu penso menos em mim e mais no próximo, porque eu começo a pensar como Jesus. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que quando eles entram no templo, eles se deparam com um homem que a Bíblia diz que tinha mais de 40 anos, que era paralítico. Onde a Bíblia diz que esse homem nasceu paralítico, ainda no ventre de sua mãe ele era paralítico. Eu entendo que esse homem há anos estava ali na porta da igreja, paralítico, coxo, aleijado, se arrastando, pedindo esmola. Não se ofende o que eu vou falar, irmão, mas esse homem parece a minha geração. Uma geração que está raquítica, uma geração que vem para a igreja, fica na porta da igreja para pedir esmola. Uma geração emotiva, uma geração de crentes almáticos, que se a palavra for um pouco pesada, quer ir embora.
Se a palavra vem de encontro à ferida que é ir embora. Eu vou sair dessa igreja. Eu vou sair dessa igreja porque eu vou procurar uma igreja que pregue o que eu quero. Você vai encontrar uma igreja sim que prega o que você quer ouvir. Você vai encontrar sim uma igreja, pregadores que amassageiam o teu ego. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para de ficar pulando de igreja em igreja como um macaco espiritual, andando de galho em galho, procurando uma mensagem para massagear teu ego. Ei, não mude mais de igreja, mude de atitude e deixa a palavra de Deus curar o teu interior. Pare de ser um crente almático, para de viver caído na porta das igrejas, esperando migalhas, andando com um canequinho de alumínio, esperando a bênção do Senhor. Ei, o Senhor te chamou para fazer a diferença nessa geração. O Senhor te chamou para impactar essa geração. O Senhor não te chamou para pedir esmola, para ser raquítico, para ser aleijado na fé. Não. Deus te chamou para fluir nos 5 ministérios. Seja você um apóstolo, seja você um profeta, seja você um evangelista, um pastor e um mestre, e a igreja será edificada através da tua vida. Eu vejo 2 homens aqui cheios da presença de Deus. E aquele homem que representa uma geração caída, aleijada, almática, suas emoções abaladas, que não pode ouvir nada que se machuca, que se o irmão não dá um bom dia no grupo do WhatsApp, ele sai do grupo. Se o irmão não responde a mensagem dele nas redes sociais, ele bloqueia. Que geração é essa? Que geração é essa que nós estamos vivendo? Uma geração que está se conformando ficar na porta da igreja, que está se conformando, está conformada em se arrastar pedindo esmola. Naquele dia, aquele homem teve uma oportunidade de mudar de vida. Eu não sei se essa palavra já começou a falar com você, mas eu quero te incentivar, te encorajar, abrir o seu coração para deixar o Espírito Santo curar a tua alma. Eu não vou dizer o Espírito, porque não existe doença, enfermidade no Espírito, irmão. Doença na alma é só o que está cheia nas igrejas. Crente almáticos, crente mimimi, cheio de probleminha. Meu Deus. A Bíblia diz que ele, olhando para Pedro, ele pede uma esmola. Ele diz, estende a mão, esperando receber alguma coisa. Irmãos, para de querer esperar alguma coisa de homens. Para de gerar expectativa em pessoas. Você tem promessas. Você tem uma palavra. Você tem que se levantar daí, irmãos. Nós precisamos reagir. A minha geração precisa se levantar. Nós pastores, nós líderes, que conduzimos as igrejas do Senhor, nós precisamos fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, voltar para a palavra, tocar na orla de Jesus, para sermos curados, para levantar a próxima geração. Ele pedindo ajuda, esperando receber algo de Pedro e João. Verso 4. Pedro com João fitando os olhos nele disse: não olhe para mim, olhe para Jesus, porque o homem é falho. Não olhe para mim, porque eu posso te decepcionar. Não olhe para mim porque eu sou falho, olhe para Jesus. Ei, vamos mudar essa frase, porque essa frase veio do inferno. Essa frase não tem a ver com o reino. Essa frase foi o diabo que criou. A palavra que tem que sair da minha e da sua boca é: olhe
para nós, porque eu e você somos representantes de Jesus aqui nessa terra. Lá fora as pessoas não lêem Bíblia, lá fora as pessoas não vão para a igreja, lá fora a pessoa não assiste pregação. Elas leem a minha vida, ela lê a tua vida, ela assiste a minha vida e assusta a tua vida. A minha e a sua vida precisa ser um filme aberto, um livro aberto, porque alguém pode querer Jesus, ou alguém pode se decepcionar com Jesus por tua causa. Mas a minha geração está se levantando, e nós não vamos mais falar, olhe para Jesus, não olhe para mim. Não, nós vamos dizer, olhe para nós, olhe para mim. Nós vamos fazer como Gideão, como em Juízes 7:17. Olhem para mim, e o que eu fazer, vocês façam. Do jeito que eu me movimentar, vocês se movimentam. Nós vamos ser como Paulo aos Coríntios 11:1. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu imito Cristo, você pode imitar. Se eu consigo, você consegue. Tem sempre alguém olhando para mim, tem sempre alguém olhando para você. Sabe por que aquele vizinho, aquele parente ainda não se converteu? Porque você não tem dado testemunho. Quando eu converti, eu recebi uma palavra em uma oração, no momento que eu estava orando pelos meus pais, porque minhas irmãs, meus cunhados já tinham entregado a minha esposa, todos já tinham entregado a vida a Jesus, mas os meus pais não. E eu orava naquele dia, naquela noite, eu recebi uma palavra. Porque no momento que eu disse, Senhor, alcança meus pais, envia alguém lá naquela cidade, lá naquele interior, para pregar para eles. Veio um profeta aí e disse, Deus manda te dizer que Ele ouviu a tua oração, e Ele manda te dizer que quando menos você esperar, os teus pais estarão entregando a vida na tua frente. Você vai ver seus pais entregando a vida a Jesus. Eu chorei, eu glorifiquei, eu criei na palavra, eu criei na promessa. E eu cheguei na casa da minha mãe, eu havia dado uma Bíblia católica para ela, aquela Bíblia Ave Maria. Eu peguei aquela Bíblia, eu separei os textos aonde falava que Maria não era virgem, que Maria teve vários filhos. Eu preguei 1 hora, 2 horas, e ela calada. E quando eu terminei de falar, eu disse, mãe, a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse, eu só tenho uma coisa a te dizer, por mais que você falou tudo isso, eu não acredito que Nossa Senhora não era virgem. Eu fiquei decepcionado, frustrado, e disse, Senhor, me ensina. Deus assim, para de pregar dessa maneira, porque ela não vai entender. Prega de outra maneira. Ou qual? Com a sua vida. Dê um testemunho de vida. 4 anos depois, eu estava pregando numa igreja, uma igreja que nós tínhamos no interior. Naquela noite eu fiz um apelo, e quem veio à frente foi meu pai e minha mãe. 4 anos depois, a profecia se cumpre. Só que eu não sabia que quem era o pregador da noite era eu. Deus é fiel. Sabe por que muitos da tua família, da tua casa, da tua rua não se converteram ainda? Porque têm olhado para você e não têm visto um verdadeiro discípulo de Jesus. Pedro disse, olhe para nós, olhe para a minha vida, como eu me comporto, o que eu estou fazendo. Porque Jesus havia falado para ele, ficar em Jerusalém, até que sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Em outras palavras, em outro texto diz, sereis meus representantes. Outras palavras diz, embaixadores, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra que Jesus falou para os apóstolos, ela alcança eu e você. O que você está fazendo como embaixador do reino de Deus? As nações estão esperando a pregação do reino. As nações estão aguardando o reino ser ministrado, anunciado, para a volta de Jesus. E nós estamos perdendo tempo falando de guerra, irmão. Guerra sempre existiu e sempre vai existir, porque as guerras não aponta para a volta de Jesus. A guerra aponta para o princípio das dores. Depois de 2021 ninguém falou mais de pandemia de peste, só em 2020.
E Jesus não voltou, porque Ele está esperando eu e você pregarmos o reino de Deus. João diz, Pedro disse, olha para nós. Quando ele olha para eles, ele está falando aqui no plural, e depois ele já passa a falar no singular, e ele diz: eu não tenho prata nem ouro. Primeiro ele diz: olha para nós, porque ele e João andaram com Jesus. Ele e João receberam a mesma palavra de Jesus. Mas agora Pedro deixa de falar neles e fala nele, na primeira pessoa. Eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que era que Pedro tinha dentro dele? O reino de Deus. Jesus falou em Lucas capítulo 17, verso 20 e verso 21, dizendo: os fariseus chegaram: Senhor, quando vem o reino de Deus? E Jesus olhou para ele e disse assim: o reino de Deus não vem com aparência visível, mas o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vocês. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 14, verso 17, disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, porque nós, a igreja que não está despertada, ela só quer comer, ela só quer beber. Mas Jesus diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz e alegria no Espírito. O crente que anda convicto da justiça de Deus, da paz do Filho e da alegria do Espírito, esse é um condutor do reino de Deus. Não queira ser como aquela multidão. Não queira ser como aquela multidão. Vocês estão aqui por causa do pão. Não. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Justiça, paz e alegria no Espírito. A justiça do Pai, a paz do Filho e a alegria no Espírito. Essa é a base do reino de Deus. Você tem um senso de justiça? Você tem a paz na sua vida? Você tem alegria no Espírito? Então o reino de Deus habita dentro de você. Que Pedro estava dizendo: olha para mim. Ei, dentro de mim tem justiça, tem paz e tem alegria. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Muitos dizem isso e não acontece nada. Muitos falam: levanta e anda, e o paralítico não levanta. Logo Pedro sabia o que estava falando. Mateus capítulo 14. Eles estavam dentro do barco, fazendo o que Jesus mandou eles fazer, e de repente veio uma tempestade. Eles ficaram apavorados, de tanto medo, confundindo Jesus com fantasma. Jesus andava sobre as águas, e ele disse: acautelai-vos, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, permitas que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem. Ele desceu do barco e saiu andando. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele tirava a vista para Jesus e olhava para a tempestade, para as lutas, para os problemas, ele começou a afundar. E ele clamou pedindo misericórdia. Jesus fez o que, irmãos? Estendeu a mão e levantou Pedro. Marcos capítulo 1, verso 29. Saindo da sinagoga, Simão, André, Filipe, Tiago e João levaram Jesus até a casa de Simão de André. Verso 31, estava a sogra de Pedro enferma com febre. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e levanta ela e cura. Marcos capítulo 5, verso 41. Jesus chega na casa de Jairo. Permite somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina entrar. E Pedro contempla Jesus pegando na mão da menina e diz: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta e anda. Pedro teve o privilégio
de receber a mão de Jesus. Pedro teve o privilégio de ver um parente da sua família, da sua casa, sendo tocada, curada, levantada por Jesus. Pedro teve o privilégio de ver um estranho levantado por Jesus. Sabe por que Pedro estendeu a mão? Porque ele viu que Jesus estendeu a mão para ele, para a sua família e para um estranho. Sabe quando é que você vai levantar, estender a mão para um caído, para um paralítico? Quando você entender que Jesus já te levantou, levantou a tua família, e Ele está levantando pessoas que você mesmo não conhece. Pedro pega aquele homem pela mão e levanta. E a Bíblia diz que os joelhos, tornozelos foram se firmando. E que me chama a atenção, irmão, que Pedro estava com João, e um era completamente diferente do outro. Pedro era explosivo, João era calmo. Pedro era acelerado, João era aquele cara do amor. Um era extrovertido, o outro era introvertido. Há com alguém assim? Talvez você não consiga fluir com mais alguém, irmão, porque você queria que essa pessoa que Jesus colocou para ir com você, fazer o ID, não é igual a você. E quem foi que disse que Jesus está levantando pessoas iguais? E quem foi que disse, me mostra na Bíblia, me mostra em qualquer canto, que Jesus precisa colocar duas pessoas que pensam igual? Não, são as diferenças que geram um propósito. São pessoas completamente diferentes. Eu sou do jeito, o apóstolo Jean é do outro, mas se ele for comigo, nós vamos fazer um avivamento nessa cidade. Eu penso de um jeito, o pastor Daniel pensa do outro, mas se ele for comigo, eu e ele somos suficientes para gerar um avivamento nessa cidade. Jesus, ele precisa só de mim e mais um, eu e mais um, eu e mais um, eu e mais um. Duas pessoas é suficiente para gerar um avivamento. Nós estamos esperando um avivamento de uma multidão. Nós estamos esperando um avivamento de homens poderosos. Não, o avivamento já está dentro de você, porque o reino de Deus está dentro de você. Fulano de tal está vindo aí, o cara, o apóstolo tal, o profeta tal, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, você tem que se posicionar. O que os apóstolos famosos fazem, você também pode fazer, porque ele não faz por causa deles, eles fazem por causa daquilo que eles carregam. Você precisa só de mais um, irmão. Olha para esse irmão e diz assim: vem comigo, vamos comigo, eu e você. O tema dessa mensagem é eu e mais um. Pedro e João, um completamente diferente do outro, porque Deus une pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. Se o propósito é o reino, as indiferenças não importa. Mas aí não vai dar certo. Se o intuito é o reino, vai dar certo. Agora, se você quer fazer do seu jeito, se você quer propagar o seu reino, aí não vai dar certo. A Bíblia diz que Pedro levanta. Mas, irmão, olhando para a história de Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, eu tenho uma grande dúvida, que eu acho que o irmão Pedro não tinha paciência de ensinar aquele homem a andar. Eu tenho quase certeza que na segunda tentativa da passada, o irmão Pedro mandava a mão nas costas, mesmo cheio de Espírito Santo, porque ele era acelerado. Sabe por que foi que João foi com ele? Porque Pedro levantou, mas quem ensinou a andar foi João, porque João é o pastor do amor. Filhinho, não pequeis, mas se pecar, saber que há um advogado, e que entre nós e vós, e ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Sempre Deus vai colocar alguém completamente diferente de você, irmão,
Porque aquilo que você não conseguir, aquela pessoa vai fazer. Por isso que não é bom que o homem ande só. Não queira andar só, irmão. Não queira pregar o reino só. Não queira fazer a obra do Senhor só. Jesus mandava de 2 em 2. E às vezes você é tão egoísta que você quer ir só. Porque você não aceita a opinião de ninguém. Você precisa ser curado dessas emoções diabólicas. Quando aquele homem foi levantado e começou a andar com Pedro e João, a Bíblia diz que ele anda, ele salta e começa a adorar o Senhor. E sabe o que foi que ele fez? Diferente de muitos, ele não largou mais Pedro e João. Sabe por que ele não largou mais? Porque ele viu que aqueles homens andaram com Jesus. Na sua opinião, aquele ex-paralítico, ex-coxo, ele tinha visto Jesus, sim ou não? Sim ou não? Será que ele tinha visto Jesus pessoalmente? A Bíblia diz que há quantos anos ele era coxo? Mais de 40 anos, talvez uns 42 ou mais. E ele era coxo desde o nascimento, sim ou não? E eu imagino que desde pequeno ele era levado para o templo, naquela porta chamada Formosa, para pedir esmola. E se fosse a minha geração, antes de dar uma esmola para aquele cego, para aquele paralítico, perdão, ele tinha que tirar uma selfie. E depois ele cortava e colocava nas redes sociais dizendo: aqui, dando uma esmola para o cego na porta de Formosa. Porque a minha geração está mais preocupado em fazer seguidor do que ser seguidor do Evangelho da Cruz. A minha geração está mais preocupado em likes do que estender a mão para o próximo. Uma geração dentro da igreja seguindo o mundo. E não é só os jovens não. Adultos, se esticar a baladeira aí, pastores, seguindo pessoas seculares, famosos, youtubers. Aquele homem se apegou com Pedro e João, dizendo: eu não vou largar vocês mais, porque eu sei o que vocês carregam, eu vi. Sabe por que Pedro disse assim: olha para nós? Porque Pedro estava dizendo assim: você já viu com quem nós andávamos. As pessoas lá fora têm visto com quem você anda, irmão? Com quem você tem se acompanhado? Quem são teus parceiros? Olha o que o texto diz aqui, ó, verso 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. Aonde, hein? No alpendre de Salomão. Será que Pedro e João já tinham ido ali em outro momento? Será que aquele homem, aquele paralítico já tinha visto Jesus ali naquele local? Abra comigo a sua Bíblia em João 10, verso 22. João 10, verso 22 diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. E eles agora estavam no alpendre de Salomão. Sabe por quê que ele não largou mais Pedro e João? Porque ele sabia que Pedro e João tinham andado com Jesus. Quando as pessoas entenderem, perceberem, enxergarem que você tem andado com Jesus, que você anda com Jesus, não vão mais querer te largar. Todo mundo corre, todo mundo se achega naquele ambiente, ficam pasmados, admirados, chocados. Meu Deus, esses homens têm poder,
Porque a minha geração, irmão, não faz nada. Aí Jesus faz, eles tiram foto e dizem que foi eles que fizeram. Mas a geração de Pedro e João, que diz assim, olha para nós. E na hora do elogio, na hora da glória, Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós? O Pedro que minutos atrás disse, olhe para nós, ele agora está dizendo, não olhe para nós. Sabe qual é a hora que as pessoas precisam olhar para mim e para você? Quando nós estivermos dando bom testemunho, quando nós estivermos pregando o evangelho, quando nós estivermos cuidando bem das nossas esposas, quando nós estivermos cuidando bem dos nossos filhos, quando nós estivermos dando bom testemunho. Essa é a hora das pessoas olhar para nós. E quando Deus operar milagre através de nossas vidas, nós não vamos dizer, não foi a gente, não tem a ver com a gente. Não olhe para nós, olhe para Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Não queira ser como o rei Ezequias. Deus mandou um anjo, em uma noite matou 180 mil soldados assírios, matou o rei Senaqueribe, livrou Jerusalém e Judá. As nações elogiaram o rei Ezequias, e ele recebeu a glória que não era dele, era do Senhor. E Deus usa o profeta Isaías dizendo, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Não queira roubar a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, o nosso irmão Pedro e João disse, não olhe para nós. Olha o que diz aqui. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? Atente aqui porque eu vou ler, irmão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos, fez o quê? Fez o quê? Você está com a Bíblia aí aberta, irmão? Você aguardou a Bíblia, você já quer ir embora. Você vem para uma conferência e fecha a Bíblia, irmão. Que é isso? Aí depois está dizendo que o pastor pregou heresia. Aí depois está dizendo que o que o pastor prega não tem a ver porque não massageou o teu ego. Deixa a sua Bíblia aberta. Aprenda isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Fez o quê, hein? Fez o quê? O que foi que o povo fez perante a face do Pilatos? Vou deixar você falar. Foi o que o povo fez? No 3. 1, 2, 3. Tem outra palavra. Alguém falou negou? Alguém perdeu a língua aqui? O gato comeu sua língua, irmão? Tendo ele determinado que fosse solto. Verso 14. Mas vós fez o quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ele está dizendo aqui, ó. Vocês negaram Jesus diante de Pilatos. Vocês negaram Jesus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Com que autoridade Pedro tinha para dizer que aqueles homens negaram Jesus? O que foi que Pedro fez, hein? Antes que o galo cantasse. Pedro tinha autoridade para dizer isso, irmão? O cara negou a Jesus e agora está acusando
chamando a atenção dos israelitas, dizendo: vocês negaram Jesus perante Pilatos. Com que autoridade ele tinha para falar isso? Se fosse hoje, o Pedro receberia um papelzinho assim, ó, dos colegas pastores. Pedro, não fala isso não, Pedro. O teu passado te condena, Pedro. Não faça isso. Sabe, irmão, alguém que no passado foi ladrão, o diabo tem oprimido até hoje. Sabe, no passado alguém foi mentiroso, o diabo oprime até hoje. Alguém que no passado foi adúltero, o diabo oprime até hoje. O diabo, ele fica passando o teu passado, o pecado do passado na tua cara todos os dias. Sabe por que Pedro não teve medo de falar isso? Porque quando Pedro teve um encontro verdadeiro com Jesus em João 21, que ele foi perdoado e teve a oportunidade de recomeçar, e depois foi cheio, restaurado e encharcado pelo poder do Espírito Santo, toda a acusação do diabo sobre Pedro foi arrancado. Se no passado eu era mentiroso, hoje eu não sou mais. Se eu era ladrão, não sou mais. Se eu era adúltero, eu não sou mais. Se eu era prostituta, eu não sou mais. Se eu no passado neguei o meu Jesus, hoje eu não nego mais, porque o Espírito Santo de Deus te dá poder e autoridade para você confrontar o pecado. Pedro falou com ousadia. Tu negou também. Neguei, mas eu fui restaurado. Neguei, mas eu tive um encontro com Jesus. Neguei, ele me perdoou, porque eu não joguei o meu pecado debaixo do tapete. Não deixa Satanás te oprimir, irmãos. O teu passado é passado. Não ressuscite as obras mortas. Jesus já te perdoou. Tem gente que fica trazendo as obras mortas que foram perdoadas todo tempo. Não, irmão. Deus não é homem, e nem muito menos demônio para ficar passando na tua cara o teu passado. Se Ele te perdoou, está perdoado. Por causa daquela alma que ele ganhou. Eles ganharam naquela porta. Quantas almas eles ganharam, irmão? Uma. Me diz os milagres de João e de Pedro. Muitos. A sombra curava, expulsava demônio. Mas ninguém pregou sobre amor como João. Os religiosos prenderam Pedro e João e disseram: vocês não podem pregar essa palavra. Vocês não podem anunciar que Jesus ressuscitou. Prendam. E prenderam. Sabe quem foi com eles? O ex-paralítico. Quer que eu te prove? Outro dia de manhã, tirado da cadeia. Capítulo 4, versículo 11 diz assim: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Uma geração curada, que não vem para a igreja por oba-oba. Uma geração curada, que quando tem um encontro com Jesus, não vai embora, permanece, não larga mais os apóstolos de Cristo. Chamaram ele e disseram: olha, vocês não podem pregar. Aí Pedro disse assim: mas é o seguinte, vocês podem implorar, prender a gente, fazer o que quiser, nós não vamos deixar de pregar, porque entre obedecer vocês a Deus, a Jesus, nós vamos obedecer a Jesus. Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue nos colégios, pregue na parada dos ônibus, pregue nos terminais. Não deixe de pregar o evangelho. Ainda que o governo, o sistema proíba, não pare de pregar. Ainda que você for preso, pregue na cadeia.
Fica de pé, irmão. Eu sei que você não quer mais receber. Eu tinha muita coisa para falar, mas sua cara aí está dizendo: para, não aguento mais. Estou cansado. Esse pessoal precisa vir na Coreia, pastor Daniel. Esse povo precisa vir na Coreia. Vai passar um dia inteiro num culto, irmão. Um dia, uma pregação. E a gente, uma pregação de 40 minutos, já começa a olhar para o relógio. Mas fica na Netflix, né, a noite todinha na série, até terminar a série. Nem bebe água, nem vai no banheiro. Mas numa conferência como essa, tem que sair e voltar para poder participar. Meu Deus. Não saia não, irmão, para não perder o que está acontecendo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor me chamou, Ministério de Louvor, o Senhor me chamou para ganhar essa cidade para Jesus. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu não tenho dúvida. Só que Deus, Ele é tão bom, Jesus, Ele é tão bom que Ele não quer que eu faça isso só. Eu estou aqui, mas eu preciso de mais um. Eu e mais um vamos ganhar essa cidade. Eu e mais um, cadê o outro? Eu e mais um. Eu e mais um, cadê o outro? Cadê o outro? Eu e mais um, nós vamos ganhar essa cidade. Nós vamos ganhar essa cidade. Quem está comigo? 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 Nós vamos ganhar essa cidade. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara, abra comigo a sua Bíblia para a gente encerrar de verdade. Em Atos 29. Agora abra, irmão. Não fica olhando para mim, não. Atos 29, rapidinho. Atos 29. Rapidinho. Atos 29, rapidinho. Você encontrou? Fecha a Bíblia. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim: vamos junto comigo escrever Atos 29, porque Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo de Deus, e Ele quer continuar através da minha e da sua vida. Vem comigo, se você quer ganhar essa cidade, vem aqui para frente. Se você está disposto a viver, a escrever Atos 29, vamos viver um tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Deus não precisa de uma multidão. Deus não precisa de um pregador famoso. Deus precisa de eu e mais um, eu e você. Nós vamos começar levantando os caídos da igreja. Nós vamos começar levantando os caídos da porta da igreja. Ei, eles não vão mais comer migalha, eles não vão esperar a esmola. Eles vão ser tão cheios. As pessoas vão te encontrar nos terminais. As pessoas vão te encontrar no supermercado e vão parar e vão dizer: ei, você carrega algo diferente. Eu quero o que você tem. Pessoas vão tocar em você e vão cair na unção. Porque você carrega dentro de você o reino de Deus. Você carrega uma ativação. Você carrega um avivamento. Sabe quantas vidas naquele dia Pedro ganhou para Jesus? 5.000 almas. 5.000, por quê? Porque ele estendeu a mão. Ei, não adianta ter um sermão bonito, não adianta ter uma palavra bonita, uma boa oratória. O que importa é estender a mão para o caído, é estender a mão. Aprenda com Jesus, aprenda com Pedro, aprenda com João. Estenda a mão, levanta o caído, ajuda ele a andar. Tem muita gente que está cambaleando, tem muita gente que está se arrastando, tem muita gente que está paralisada espiritualmente falando. Ele espera por mim e por você. Nós vamos levantar e nós vamos ensinar a andar de novo. Nós vamos ensinar a andar de novo nos caminhos de Jesus. Quem está comigo? Quem está comigo para levantar essa geração? Ele conta comigo e com mais um. Ele conta comigo e com mais um. Eu e mais um. Eu só preciso de mais um.
Fala para ele, fala. Fala para ele, bota a mão no coração e faça uma aliança. Você aí, fale para Deus. Fale para Deus. Fale para ele. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui. Se depender de mim, os paralíticos, os coxos espirituais vão ser curados. Se depender de mim, eles vão voltar a andar. Eles vão fluir. Eles vão entrar. Eles vão sair da porta do lado de fora para o lado de dentro, para depois ser enviado e arrebentar as portas do inferno. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Ei, e nós não estamos em guerra por causa de nação, por causa de Rússia, por causa de Ucrânia. Não, de OTAN, não. Nós estamos em guerra. E a nossa guerra é contra principados e potestades. Nossa guerra é contra Satanás. Nós estamos em guerra. O apóstolo Lavo ministrou aqui. A igreja é um exército. Nós não vamos recuar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos avançar. Nós vamos multiplicar célula. Nós vamos fazer discípulos. Nós vamos avançar. Seja curado nessa noite da paralisia infantil, da paralisia do espírito. Seja curado. Eu profetizo as tuas pernas espirituais, joelhos, artelhos, tornozelos se firmando. O Espírito Santo está te levantando hoje. O Espírito Santo está te levantando. Sinta o Espírito de Deus. Sinta o poder de Deus. Sinta o poder do Espírito tocando nas tuas pernas espirituais, curando, te curando. Você não vai cair mais. Você vai andar, você vai saltar. Você vai adorar um Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo uma unção apostólica. Eu profetizo a unção profética. Eu profetizo a unção evangelística, pastoral e mestral. Que os 5 ministérios que o Senhor enviou à sua igreja para a edificação e preparação dos santos seja ativado no nosso meio, em nossa geração. A igreja, ela não flui só no apostólico. A igreja, ela não pode fluir só no profético. Ela não pode fluir só no evangelismo. Ela não pode fluir só no pastoral. Ela não pode fluir só no ensino. Porque a igreja ela flui nos 5 ministérios. Ela é apostólica, ela é profética, ela é evangelística, ela é pastoral, ela é mestral. E você faz parte de uma igreja poderosa, sem mácula, sem ruga. Seja cheio. Antes você negou, hoje você não nega mais, Pedro. Antes você pecou, hoje não peca mais, Pedro. Antes você mentiu, hoje você não mente mais, Pedro. Não tenha medo de confrontar o pecado. Mas no passado eu fez, mas Jesus te perdoou. E hoje você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Cadê a nova criatura? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Se você é filho de Deus, se manifesta. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus.